Olá, crianças! Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a história de Davi. Será que Davi sempre foi obediente e nunca fez nada de errado? É isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Davi, ele se tornou um rei muito conhecido e seu reinado estava indo muito bem. Certo dia, os homens saíram para a guerra, mas Davi, ele resolveu ficar no seu palácio em Jerusalém. Uma tarde ele se levantou e estava andando e ele foi até o terraço do palácio. Lá em cima ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. O nome dela era bem estranho, o nome dela é Batseba. Davi ficou muito impressionado e ele quis conhecer a Batseba. Ele mandou que seus empregados fossem buscá-la. Davi sabia que Batseba era casada e mesmo assim ele quis namorar com ela. Isso era errado, né, gente? Mas Davi, ele continuou no erro, ele continuou insistindo. Depois de um tempo, a Batseba falou para o Davi que ela estava grávida e que ele que era o pai do neném. E Davi não queria que ninguém soubesse do que ele tinha feito, né? Sabe o que ele fez? Ele mandou chamar o marido de Batseba. O nome do marido de Batseba era Urias. Davi queria que as pessoas pensassem que o bebê na barriga de Batseba era de Urias, mas Urias nem tinha visto a esposa dele porque Urias estava na guerra, ele estava trabalhando. E agora, como é que ficou? Foi horrível, né? Sabe o que o Davi fez? Davi ele mandou chamar o comandante do exército. O nome dele era Joabe. E Davi pediu para que Joabe colocasse Urias de volta na batalha e colocasse ele agora num lugar bem perigoso. E Joabe obedeceu e colocou Urias num lugar muito perigoso. E Urias morreu nessa batalha. Então Joabe mandou um mensageiro avisar para Davi o que tinha acontecido. E Davi então resolveu se casar com a Batseba, porque agora Batseba era viúva. Ele achou que estava tudo certo, né? Ele achou que podia dar um jeitinho de esconder o seu pecado, mas não é assim. Quando pecamos, precisamos nos arrepender e pedir perdão ao Senhor. E Davi não fez isso. Mas Deus, que sempre nos ajuda a voltar para o caminho certo, falou para o profeta Natã conversar com Davi. Natã foi até a casa de Davi e começou a contar uma história para ele. Ele contou que havia dois homens vizinhos. Ele era muito rico e o outro era muito pobre. O rico ele tinha muitas ovelhas e o vizinho pobre só tinha uma e cuidava dela com muito carinho. Mas um dia, esse vizinho rico resolveu que ele queria a ovelhinha do homem pobre e tomou a ovelhinha dele. Depois de ouvir essa história, Davi ficou com muita raiva. E Davi disse que o homem rico deveria ser duramente castigado. O que Davi não tinha percebido é que ele que era esse homem rico da história. E Natã falou: Você é um homem rico, você é o rei, você tinha tudo, mas você pegou para si a esposa de Urias, que só tinha ela. Quando o profeta Natã falou isso para Davi, ele chorou muito e se arrependeu. Ele viu do que ele tinha feito errado. Davi sabia que Deus estava muito triste com ele. Natã falou para Davi que ele estava errado e por causa disso ele sofreria as consequências. Davi compreendeu, ele ficou muito triste, mas entendeu o que estava se passando. O filhinho de Davi nasceu, mas ele ficou muito doente. E Davi chorou muito porque o filhinho dele morreu. E Batseba também ficou muito triste. Mas, um tempo depois, Batseba, já como esposa de Davi, ela ficou grávida de novo e teve um lindo bebê. Davi colocou o nome de Salomão no seu filho. Salomão foi um filho muito bondoso e especial. Sabe por que ele foi especial? Nós só vamos saber semana que vem por que Salomão foi tão especial assim, hein? A história de hoje ela foi triste, não é mesmo? Mas mesmo com as histórias tristes, nós podemos aprender coisas muito importantes. Nós devemos aprender
que nós temos que nos arrepender do nosso pecado. Quando Natan falou para Davi que ele estava errado, imediatamente Davi se arrependeu do que ele tinha feito. Nós devemos ser assim. Quando fizermos algo errado e alguém nos falar que estamos errados, devemos nos arrepender. Até mesmo o arrependimento é colocado no nosso coração por Deus. Por isso devemos pedir que Ele sempre nos ajude a nos arrepender do que fazemos. Deus, Ele perdoa os nossos pecados. É muito triste errar, pecar, e Deus também fica muito triste quando nós pecamos. Mas quando nos arrependemos, Ele nos perdoa. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos dar o seu perdão e assim nos salvar do pecado. Quando pecamos, devemos nos arrepender e confessar para Deus, pois Ele sempre nos perdoa. Todo pecado tem consequência também. Embora Deus nos perdoe, a gente sempre tem de aguentar as consequências dos nossos pecados. Deus perdoou Davi, mas quando Davi errou, ele teve que pagar também por causa disso. É importante a gente pensar bem antes de fazer algo, porque se fizermos algo errado, isso terá consequências. Então, crianças, o que a gente anda fazendo? Você anda obedecendo a Deus? Ou você desobedece, ora, diz que está arrependido e depois faz de novo, faz várias vezes? Isso não é mostrar que está arrependido, né? Quando a gente se arrepende de verdade, a gente evita fazer de novo. Às vezes você pode ter magoado um amiguinho seu e você não pediu perdão ainda para ele. Então você peça perdão para ele, ore e peça perdão para Deus, que Ele sempre nos perdoa. E evite de fazer o errado de novo, né, gente?